Olá, turminha. Vamos falar hoje sobre o Egito, né? E o que nós vamos aprender são as coisas principais, né? Os fatos principais que vocês precisam reconhecer ao realizar uma prova e aprender com relação a uma civilização, tá? Lembrando que toda vez que a gente vai falar de civilizações em história, nós estamos falando dos pés. E o que são os pés? Política, economia e sociedade. Nós vamos aprender o Egito, sobre o Egito, mas especificamente a partir da sua política, da sua economia e da sua sociedade. No final, vamos falar sobre algumas curiosidades, perfeito? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, quando que surgiu o povo egípcio, né? Então, eles surgem aproximadamente por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Se você procurar, você vai ver alguns datando 4.000, outros falando diretamente de 3.000 antes de Cristo, que é quando a gente tem a junção dos dois lados do Egito, que era dividido entre Alto Egito e Baixo Egito. Enfim, o que é importante nós sabemos é que por volta de 5.000 anos antes de Cristo nós encontramos os primeiros vestígios dessa civilização. Perfeito? Foi uma civilização das mais bem desenvolvidas, né, do período conhecido como pré-história. Tanto que ela é considerada o berço da civilização. Mas por que o berço da civilização? Porque é a partir do momento que o homem se fixa à terra, é que nós vamos dar origem àquilo que nós chamamos de civilização. Civilização são todos os grupos que se fixaram num território e começaram a se organizar de forma política, econômica e social. Perfeito? Então, o Egito é considerado uma das primeiras civilizações e tem como característica o berço dela, né? O berço da civilização. Perfeito? Porque ela vai estar estruturada da maneira que eu acabei de falar para vocês. Perfeito? Os primeiros grupos apareceram no período neolítico, ou seja, quando o grupo aumenta, né? Quando há o aumento populacional, então há a necessidade de se fixar. Perfeito? E isso se dá por volta do período paleolítico, momento que o homem se fixa à terra. Perfeito? Se fixado próximo ao quê? Ao rio Nilo. Então, gente, para pensar uma coisa. O que é essencial para a nossa vida? Comer e beber. Então, as primeiras civilizações, as primeiras cidades, as primeiras aldeias, elas nascem próximas aos rios. Fechou? Localização e característica dessa localização. São duas coisas que vocês precisam saber. Está localizada onde? No continente africano, no nordeste da África. Olha aqui, ó. É o continente africano. Está localizado no nordeste da África, entre o mar Mediterrâneo, ou seja, entre não, próximo ao mar Mediterrâneo, tá? Próximo, não entre, perfeito? E ele é cortado, o Egito ele é cortado pelo rio chamado Rio Nilo, certo? Então, retomando, está no continente africano, no nordeste dele, nordeste da África. É cortado pelo rio Nilo e está próximo ao mar Mediterrâneo. Perfeito? Característica física. Ele tem, de um lado, ele tem o deserto e de outro ele vai ter terras com condições para fertilização, para plantar, perfeito? Terras fertilizadas, certo? Essa fertilização se dá por conta do rio. Então eu tenho esse contraste de terras secas, terras desérticas com terras férteis. Perfeito?
Modo de sobrevivência. Então, eles dependiam única e exclusivamente desse rio, tá? Uma agricultura hidráulica. Eles vão depender. Ah, professora, então eles vão fazer o quê? Vão plantar dentro da água? Não, não vão. Apesar de hoje a gente ter alguns alimentos que podem se reproduzir, né, apenas com a água passando, no caso aqui a gente depende da terra, certo? Essa agricultura é chamada agricultura de irrigações, né? Hidráulica. Por quê? Porque você vai depender de uma série de ações realizadas na terra para que este rio possa promover não a destruição, mas a plantação, a fertilização e, logicamente, um setor econômico favorável. Perfeito? Aqui eles vão desenvolver os diques, eles vão desenvolver as barragens, eles vão desenvolver os desvios de rios e a irrigação, os sistemas de irrigação que a gente conhece hoje, além das represas. Então, quando a gente vê uma represa sendo montada, quando a gente vê que a gente vai viajar para algum lugar aqui, principalmente indo para o sul, a gente vê um monte daqueles carros, né, que estão molhando as plantas, eles estão irrigando essas plantas. A gente vê em algumas fazendas uns caninhos cheios de furinho, esses furinhos vão pingando lentamente a água para manter a quantidade exata e fazer com que a plantação não se destrua, mas sim produza em alta, produza de forma adequada, tá bom? O Rio Nilo também, ele tem como que eu posso dizer para vocês? Eles têm o humus. O humus é um adubo, tá? Ele produz o humus, que é um adubo natural, ele não é produzido nas indústrias. O próprio rio faz, certo? E esse humus, ele acontece por conta das enchentes, tá? Então, o problema do rio e que obrigou eles a desenvolverem todas essas ações que eu acabei de falar. O rio, ele enche. Em época de chuva, ele enchia. Então, as pessoas que moravam e plantavam próximo ao rio acabavam tendo todo um prejuízo, não só nas plantações, como até perda de vidas. E aí, o que esse homem vai fazer? Ele vai ter que se afastar do rio. Só que, como que eles vão se afastar do rio se eles dependem da água? Aí, obviamente, através da observação, o homem começa a pensar como levar água até a região que ele está morando. E aí nascem os desvios do rio, as irrigações, as pequenas represas e assim sucessivamente, tá bom? Agora nós vamos falar da política, né? Então entramos na política e depois vamos para a economia e sociedade. Politicamente, o governo era centralizado. Essa centralização recebe um nome de monarquia teocrática. Monarquia, quem governa é um rei. Teocrático, teo significa Deus. Crático, governo. Então, quando eu falo monarquia teocrática, eu estou dizendo que este governo é de Deus, tá? É um governo de Deus. Perfeito? E era justamente essa imagem que o faraó ele acabava passando para a população. Ele era um governante, né? Ele tinha o poder político e também o poder religioso. Essa monarquia teocrática dava a ele o direito de ser visto como um Deus vivo. Logo, ninguém desrespeitava o faraó, certo? Lembrando que faraó, eu dou o nome, mas o governo é monarquia teocrática, certo? Ele é apenas um nome que justifica o líder maior, perfeito? Em outros lugares, a monarquia teocrática vai ter o nome de rei mesmo,
em outros vai ter de Sapa-Inca, depende de cada lugar, eu vou dar um nome para o governante desta monarquia. O Egito, politicamente e fisicamente, fisicamente primeiro, estava dividido em dois lados. Um lado chamado Alto Egito e o outro lado chamado Baixo Egito. Então, esses dois lados se dividiram conforme a população foi crescendo. Nós vamos ter uns conflitos, esses conflitos acabam dando uma separação, certo? Portanto, a gente tinha, antes de 3200, nós tínhamos dois faraós. Um faraó do Alto Egito, que fica na região sul, e essa sociedade está próxima ao rio Nilo. E o outro faraó fica no Baixo Egito, perdão, aqui é Nilo, tá, gente? É Baixo Egito, região próxima ao delta do Nilo, na região norte. Aqui você está próximo também do mar Mediterrâneo. Antes de 3200, eu tinha então dois faraós. Após o período de 3200, nós vamos ter este faraó, Menes, unificando os dois Egitos. Então, a partir de 3200, nós temos a unificação, ou seja, é só Império Egito. Não existe mais Alto Egito e nem Baixo Egito. É um só agora. Império Egípcio, tá bom? E aqui eu tenho para vocês um mapinha que mostra justamente o que eu falei. Veja bem, aqui eu tenho as legendas que mostram para vocês como que era a característica física e política desse local, né? Porque aqui, ó, eu tenho as capitais e nas capitais vão estar os governantes, certo? Eu tenho as zonas férteis, que são as zonas que estão em azuis, tá vendo? Onde eu consigo produzir. Eu tenho as zonas elevadas, que são as zonas mais desérticas. O grande templo, as pirâmides e os oásis. Os oásis são regiões com água e algumas plantas que surgem, né? Que estão em meio ao deserto, tá? Por isso ele era muito difícil de ser encontrado e era normal quando alguém encontrasse um oásis achar que aquilo era um milagre, certo? Que estavam tendo visões, porque em meio ao deserto a coisa mais difícil que tinha era você encontrar uma região de águas e verdes para você poder descansar, tá bom, turminha? Por hoje a gente para por aqui. Falamos então da origem, né, do surgimento da civilização egípcia. Falamos como que elas se fixaram, né, que isso daí aconteceu no período neolítico, após o aumento populacional. Falamos que eles se fixam sempre próximo aos rios, por conta que nós necessitamos de alimento e de água. Falamos da importância deste rio, do problema que ele pode causar e que este problema gerou um monte de ações que vão dar origens a desvios de rios e irrigações. Perfeito? Falamos também da questão política, da monarquia teocrática, governo centralizado, um governo de Deus, certo? Turminha, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa fala comigo lá no WhatsApp, tá bom? Beijos, beijos. Tchau, tchau.